Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar abundantemente em nossas vidas, nos fazendo crescer nesse conhecimento poderosíssimo, que é o conhecimento da pessoa de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa lição diária. Hoje, quinta-feira, dando sequência aí ao estudo do capítulo 12 do livro de João, cujo tema é glorificando o Pai. Estamos falando de glória, né? Cristo pede a glória de Deus para que ele possa glorificar o Pai. Ele não pede a glória para ele mesmo. E num debate aqui, numa fala com as multidões ali que o aclamaram rei quando ele entrou em Jerusalém, ele está mostrando incessantemente que ele é a luz do mundo, ele é uma luz que vem de Deus, né? A luz do Pai está nele, ele como lâmpada veio ao mundo para ser a luz do mundo, para iluminar o mundo, mas eles estavam cegos, disse Cristo, porque eles se encantaram com a glória, com a luz dos homens, a glória dos homens, a luz dos homens, né? E por isso que eles não enxergavam que Jesus Cristo era o enviado de Deus e que as palavras que Cristo pregava ali não eram suas próprias, mas era o próprio Deus, né? Falando com eles através da pessoa de Cristo. Isso estava muito bem claro, né? Muito bem caracterizado na fala aí do capítulo 12, desde o versículo 30 em diante, que a gente Cristo vem apresentando isso, né? Aquela multidão que não acreditava em Cristo, né? Acreditava no sentido de que ele era alguém especial, de que ele era usado por Deus para fazer milagres, mas acreditar nas suas palavras, aceitá-lo como Messias e seguir tudo que ele estava mandando fazer conforme as suas palavras, nesse sentido mais especial, nesse sentido mais necessário, o povo não acreditava nele, né? Pois bem, então aqui na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: o povo religioso de Jerusalém conhecia realmente sobre a vinda do Messias? Eles conheciam de fato quem era o Messias, como era o Messias, conheciam? Né? Vamos ver. João 12, 46 diz assim, Cristo diz: eu que sou a luz do mundo, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Percebamos aqui, ó, que Cristo não diz assim, ó, eu, né? Eu que tenho a luz. Não. Ele está dizendo que ele é a luz. Ou seja, que nele está a luz de Deus, né? Como a própria Bíblia vai dizer em outras partes, né? A luz de Deus, em livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz claramente que Cristo é o resplendor da luz de Deus. O resplendor da glória, ele resplandece. A luz de Deus reflete nele para a humanidade. Ele foi enviado ao mundo como a luz de Deus, né? Então ele fala, eu sou a luz. A única luz, a única lâmpada acesa, a única luz que foi enviado para o planeta para salvar vocês, sou eu. Eu não tenho a luz no sentido de que alguém pode me bater, pode tomar essa luz e ele mesmo pode seguir com a luz na mão. Não, eu não tenho a luz. Eu não só tenho a luz, como eu sou a própria luz. Deus me enviou ao mundo como sendo a luz em forma de exemplo, a luz em forma de palavra certa, a luz em forma da verdade, né? A luz em forma de arma para a libertação de todo um povo que estava vivendo nas trevas da opressão, principalmente da opressão religiosa, não somente, né, a opressão política que vinha, política, militar, social, que vinha por parte do Império Romano, mas principalmente a opressão religiosa que vinha por parte dos seus próprios irmãos, os líderes religiosos
judeus, né, ali formado ali pelos principais dos sacerdotes, formado ali pelo chefe dos sacerdotes, como o próprio texto diz aqui, né, no contexto do capítulo 12, formado pelos doutores da lei, pelos escribas, né, a maioria deles pertencente à seita radical dos fariseus, né, eram religiosos ali, muito radicais, muito opressores, né, se julgavam os melhores, os sabichões, né, se julgavam os puros e os demais eram impuros. Era algo assim muito triste, era uma religião muito cega, né, que não entendia a verdadeira essência da verdade cristã, do amor ao próximo, da verdade bíblica. Mais importante, eles não tinham, a religião havia cegado, como o próprio Cristo diz, né, no texto que nós estudamos anterior, que o Deus desse mundo, o diabo, né, usando os religiosos, haviam cegado aquela multidão, aquele povo, né? Os próprios líderes eram cegos que guiavam cegos, como Cristo disse ali 6 vezes no discurso lá de Mateus, capítulo 23. Pois bem, então ele diz aqui, olha, eu vim ao mundo como uma luz, eu não vim ao mundo como uma bomba atômica para destruir vocês. Eu não fui enviado ao mundo como uma peste para adoecer vocês e matar vocês. Pelo contrário. Olha, uma luz para quem está em trevas é uma bênção ou uma maldição? Claro que é uma bênção. Então Cristo está dizendo assim, olha, eu vim aqui fazer algo bom por vocês. Eu não sou uma ameaça para vocês. Vocês não deveriam olhar para mim como uma ameaça. Então, escutem o que eu estou dizendo para vocês, procurem entender o que eu estou dizendo para vocês, né? Já que Cristo não poderia falar abertamente, e eles, religiosos, não estavam preparados para Cristo dizer assim, olha, ei, os líderes religiosos são uma desgraça, eles estão dominando sobre vocês, eles não entenderam o mandamento de Deus. A lei de Deus é espiritual, e eles estão legalizando as coisas para benefício próprio. Se Cristo fizesse isso, ele nem abria a boca, ele nem poderia continuar pregando a verdade, ele precisava pregar a palavra de Deus com esses códigos em parábola, desta forma indireta, justamente para atingir os homens espirituais verdadeiros do outro lado, porque ele não poderia falar tudo de forma direta contra, né? E até dizia assim, vocês são filhos do diabo, ele dizia muitas vezes com muita dureza, né, tal, chamou a liderança toda religiosa de hipócritas. Ora, hipocrisia, eram falsos, a aparência dele era como sepulcros caiados, por fora bem branquinho, bem limpinho, por dentro podridão espiritual. Então Cristo tinha que usar essa linguagem para que o próprio povo que era alvo para ouvir essas verdades, o próprio povo não se revoltasse contra Cristo, porque o povo tinha esses líderes em alta conta, eram homens santos, consagrados, e o povo não estava preparado para ouvir isso. O povo ia ficar do lado dos líderes e fecharia os ouvidos e os olhos para ver, para entender o que Cristo estava querendo dizer. Então, essa linguagem que Cristo usa é uma linguagem apropriada para todo o cenário, porque não é fácil. Olha, a coisa mais difícil do mundo é você abrir os olhos de um religioso cego, que entende que a sua igreja é verdadeira, que está morrendo de medo, que está com um monte de dúvida, porque a mente dele foi preparada durante anos para defender a placa da igreja, a sua doutrina, os seus pastores, os seus ritos, né? O seu cotidiano, todo aquele sistema, aqueles ares de convivência, né? Tudo isso aprisiona as pessoas. E então não era fácil Cristo chegar e falar diretamente. Ele nem seria ouvido. Ora, quem é que está usando ele para falar isso? O onisciente, a fonte de toda a sabedoria, que sonda os corações, é Deus que está usando o Cristo. Então toda a linguagem que ele está usando aqui, apesar de até hoje para muita gente pode parecer difícil, é uma linguagem espiritual simples. Ele está atacando com todas as forças a maior ameaça para a salvação do povo de Israel, que era a liderança religiosa. Eu não vejo Cristo olhar para Pilatos, soldado romano, e dizer, não tem nenhuma passagem, raça de víbora. Ele não fala isso contra os romanos, ele fala contra a liderança. Mas, infelizmente, até hoje, tem gente que não consegue enxergar isso, justamente devido à alienação religiosa que receberam nas igrejas, de que o pastor é ungido de Deus,
de que o pastor é a maior autoridade, é escolhido por Deus, que o pastor é intocável, que o pastor é um homem santo, consagrado, os pecados dele Deus nem leva em conta, e muitos absurdos, e o povo segue nessa escravização, né? Nessa dominação triste, horrível, e achando que está liberto, achando que está numa situação boa, e aí acaba se voltando contra Cristo, como essa multidão se voltou contra Cristo. Queria que ele fosse rei, mas ao mesmo tempo questiona a própria pessoa dele, a sua pregação, a verdade que ele está trazendo. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. Que palavras misericordiosas disse Jesus àquela multidão com que ele estava falando, né? Que palavras misericordiosas ele usou para aquela multidão e também para as autoridades, que inclusive algumas dessas autoridades criam que Cristo era realmente alguém diferente, né? Diferenciado. As autoridades, né? E também, falando aqui também, para as autoridades que não acreditavam nele, que não aceitavam ele, né? Então, capítulo 12, versículo 47 diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha o que eu disse no comentário anterior. Quando Cristo diz, eu sou a luz do mundo, eu vim como uma lanterna, eu vim como uma lamparina, né? Eu vim como uma luz de LED para iluminar o caminho de vocês, para vocês não tropeçarem, para vocês não caírem no buraco, para vocês não pisarem numa víbora, né? Para vocês não escorregarem, se machucarem. É por isso que eu vim ao mundo. Se machucarem com o pecado, né? Que a religião judaica, né, institucionalizada, estava conduzindo o povo por uma estrada escura. E o povo se machucando com o pecado. E o povo saindo da verdade e seguindo por um caminho de idolatria, por um caminho aonde era uma disputa entre as pessoas, ao invés de amar o próximo, era cada um por si. O retrato disso aí está muito bem detalhado nas páginas escritas dos profetas menores, né? Eu lembro de um texto de um profeta menor que diz assim, olha, vocês estão querendo que o sábado passe logo, o santo sábado do Senhor, o momento de consagração, o momento de comunhão com Deus, vocês querem que passe logo, porque vocês estão querendo alterar a balança de vocês, para diminuir a balança, para vocês roubarem na feira. O sábado para vocês não é uma bênção mais, virou um problema, porque o negócio de vocês é ganhar dinheiro. Vocês fraudam a balança, diminui a quantidade do produto que você vai vender 1 quilo, você diminui para 900 gramas, para roubar, né? Vocês têm medidas fraudulentas. Vocês fazem o seguinte, pegam o produto de má qualidade, né? E vende como se fosse de boa qualidade. Preparam uma sacola, colocam o produto de má qualidade embaixo e em cima, uma superfície, botam um produto de boa qualidade ali, só um pouquinho, para enganar as pessoas. Vocês estão comprando o pobre, subornando com um par de sapato. Olha o raio-x que o Senhor mandou para o povo de Jerusalém, né? 4 séculos antes de Cristo vir. Imagine 4 séculos depois o nível moral desse povo. Era terrível. Então, Cristo chega aqui para eles assim, olha, peraí, um povo sofrido, oprimido, né? Um povo escravizado. E aí Cristo chega para eles assim, olha, eu não vim aqui para condenar vocês. Eu não sou uma ameaça. Eu entrei no jumentinho aqui, não entrei no cavalo branco, no corcel negro, aqui fazem os reis que querem oprimir. Pilatos faz isso, né? Herodes entra num cavalo bonitão aí. Então esse povo que oprime vocês, mas eu não ofereço perigo. Como é que eu ofereço perigo para vocês se vocês estão querendo me fazer rei a todo momento e eu estou recusando? Então Jesus não era um perigo, Jesus Cristo não era um perigo. Ele está tentando dizer, olha, eu não vim aqui para julgar vocês. Não fiquem contra mim, escutem o que eu estou dizendo.
Cristo o tempo todo está dizendo, eu não sou uma ameaça, eu sou uma coisa boa, eu sou a luz, né? Outras, já nos textos anteriores, ele tinha várias vezes, eu sou o pão, né? Eu vou dar a você a água da vida, ou seja, só oferecendo coisas boas. Em momento algum, né? Em momento algum, Cristo oferece algo mal. Quando ele vai falar com seus discípulos em reservado, quando ele vai dizer, olha, meu discípulo, assim, eu vim ao mundo para trazer espada. Então, até nessa linguagem, ele não está dizendo que veio trazer guerra, conflito. Espada é palavra. A palavra espada na Bíblia é tipologia de palavra. Aquela palavra penetrante, espiritual, que entra até lá nas entranhas do homem, dividindo o homem carnal do homem espiritual, como diz lá Hebreus 4, versículo 12. Então, Cristo fala espada nesse sentido. Ele veio trazer, eu não vim trazer paz. Paz ali, a palavra paz, não é a ausência de violência, né? Porque Cristo não é violento. Então, eu não vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer esse tipo de paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu não vim trazer amizade, pacificação entre eu e o sumo sacerdote. Eu não vim fazer tratados para eles me enganarem, oferecendo dinheiro. Esse tipo de paz, esse tipo de acordo, esse tipo de convivência eu não trago. A minha palavra vai causar divisão entre nós e eles, a liderança. Então Cristo estava dizendo isso. Então por isso que ele diz assim, aqui no começo do verso. Se alguém ouvir as minhas palavras, que eram como espadas cortantes, penetrantes, né? E não guarda as palavras que eu estou dizendo, eu não estou aqui para julgar ninguém que não ouve, que não me ouve, não. Olha, mesmo que vocês não estão dando ouvido ao que eu estou dizendo, ainda assim eu não vou julgar vocês. Ah, tem alguém que julgue, né? O meu Pai está julgando vocês agora. Entretanto, chegará o tempo em que Cristo vai julgar tudo. Ele recebeu, né, o juízo final, todo o poder do julgamento, ele é quem vai sentenciar, né? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho, né, consentiu todo o juízo, todo o poder para julgar. Cristo falando do futuro. A missão, isso falando pós-ressurreição, né, até o seu retorno. Aqui, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Homem, aquele que veio salvar, ele não estava ali para julgar. As pessoas que não dessem ouvido a eles, né, estavam sendo julgadas sim, não por ele. Ele está dizendo assim, eu não sou uma ameaça a vocês. Então o tempo todo, desde o início aqui a partir do capítulo, aqui no capítulo 12, a partir do versículo 20, a gente vai ler aí uma sequência, Cristo o tempo todo tentando dizer para eles, com a expressão corporal montada no jumentinho, ou quando abrir a boca, o tempo todo dizendo assim, eu não sou uma ameaça para a segurança física de vocês. Eu não sou uma ameaça para o crescimento espiritual de vocês. Pelo contrário, eu sou a solução. Eu estou trazendo luz, né? Estou trazendo as palavras diretamente de Deus, a verdade que vem do Senhor, para edificar o espírito de vocês. Eu não vim julgar, eu vim para salvar. E a salvação está se vocês derem ouvido às minhas palavras, porque essas palavras eu não falo de mim mesmo. Essas palavras é o meu Pai quem está mandando para vocês. Vocês estão tendo o privilégio de ouvir palavras que saem diretamente da boca de Deus. E isso é luz para a salvação.